Minha irmã destruiu minha adolescência com mentiras. Anos depois, ela cometeu o erro de entrar no meu território profissional. Eu fui tratada como criminosa pela primeira vez quando tinha 16 anos pela minha própria família. Não com gritos ou violência, mas com algo pior. Decepção fria, olhares vazios, como se eu fosse uma estranha que havia traído a confiança deles. E tudo começou com uma mentira da minha irmã. Meu nome é Marina, tenho 28 anos agora, mas o que vou contar começou há mais de uma década. Foi quando eu ainda acreditava que família significava algo real, algo sólido. Naquela época, eu era ingênua o suficiente para acreditar que sangue era mais forte que água. Morávamos numa casa térrea de 3 quartos num bairro tranquilo da Zona Sul, um daqueles lugares onde todo mundo se conhece, onde as vizinhas tomam café na calçada e fofocam sobre a vida alheia sem o menor pudor. Meu pai, Roberto, era gerente de vendas numa concessionária. Minha mãe, Silvia, trabalhava como secretária numa clínica odontológica. E tinha minha irmã mais velha, Isabela, a filha perfeita, a que nunca errava. Ela tinha 18 anos na época e já estava no 2º semestre de pedagogia numa faculdade particular, bancada pelos meus pais com muito sacrifício. Isabela era elogiada por tudo, pela dedicação aos estudos, pela maturidade, pela independência que fingia ter. E eu era só a Marina, a caçula quieta, estudiosa que não dava trabalho. Ajudava nas tarefas de casa, tirava notas boas, nunca pedia nada além do necessário. Mas sempre fui comparada a ela, sempre um degrau abaixo aos olhos deles. Mesmo assim, Isabela e eu éramos próximas quando mais novas. Ela me levava para a escola quando minha mãe não podia, me ensinava a fazer tranças no cabelo, me dava conselhos sobre meninos e amigas. Mas algo mudou conforme crescemos. Talvez tenha sido a forma como nossos pais a mimavam, elogiavam cada conquista medíocre dela enquanto ignoravam as minhas. Talvez tenha sido o jeito que ela parecia aproveitar o poder que tinha, a forma como nossos pais sempre acreditavam nela primeiro, sem questionar. Ou talvez ela sempre tenha sido assim por trás da máscara, e eu era jovem demais para perceber. Foi numa quinta-feira de março. Lembro exatamente porque era véspera do meu aniversário de 16 anos. Cheguei da escola animada pensando na pequena festa que minha mãe havia prometido no fim de semana. Mas quando abri a porta, a atmosfera estava pesada. Meus pais estavam na sala. Isabela estava sentada no sofá, braços cruzados, lábios apertados numa linha fina. Ela olhou para mim e me lançou um olhar que não consegui decifrar. Não era raiva, não era medo. Era algo como expectativa. Como se estivesse esperando para ver um show começar. Marina, minha mãe disse, sem tirar os olhos da xícara de chá que segurava com as 2 mãos, precisa sentar. Temos que conversar. Aquela frase. A clássica sentença de desgraça iminente. Tá, respondi cautelosamente, largando a mochila no chão e me sentando na poltrona. Meus olhos correram de um para o outro. O que aconteceu? Meu pai se levantou, caminhou até o aparador e pegou algo. Era uma pequena caixinha de madeira, aquela onde minha mãe guardava suas joias mais valiosas. A tampa estava aberta. Encontrei isso embaixo da sua cama hoje de manhã quando fui guardar as roupas limpas, ele disse, sua voz controlada mas dura. Você quer me explicar por que o colar de ouro da sua avó está escondido no seu quarto? Meu estômago despencou. Eu nunca vi isso antes, gaguejei, sentindo meu rosto esquentar. Por que eu esconderia o colar da vovó? Isabela se manifestou, levantando-se do sofá com um suspiro teatral. Eu te avisei, ela disse, olhando para nossos pais com aquela voz calma e composta, como uma testemunha experiente num tribunal. Eu vi ela mexendo nas gavetas da mamãe semana passada quando vocês não estavam. Não quis acreditar, mas o quê? Explode me levantando também. Eu não estava mexendo em gaveta nenhuma. Eu nem entro no quarto de vocês sem pedir. Minha mãe finalmente levantou os olhos, e o que vi neles me cortou como uma lâmina. Decepção. Desconfiança. Marina, não nos trate como idiotas, ela disse friamente. A Isabela não teria motivo nenhum para mentir sobre isso. E você é a única que anda precisando de dinheiro para aquela excursão da escola. Mas eu não peguei nada, minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia, desesperada. Eu juro. Por que eu faria isso? Porque você sempre teve ciúmes de mim, Isabela interrompeu, cruzando os braços com mais força, sua voz ganhando um tom de piedade falsa. Sempre quis ter o que eu tenho. É triste, Marina. Eu sempre tentei te ajudar, te proteger, mas você... A palavra ciúmes me atingiu como um tapa. Ciúmes? Dela? Da garota que mal conseguia pagar as próprias contas, que sempre pedia dinheiro emprestado e nunca devolvia.
que estava constantemente reclamando de estar quebrada, mas aparecia com roupas novas toda semana. Eu não fiz isso, repeti, mais baixo dessa vez. Não porque duvidasse de mim mesma, mas porque percebi, naquele exato momento, que não importava o que eu dissesse. A decisão já havia sido tomada. A sentença já estava dada. Aquela noite, meus pais não jantaram comigo. Isabela lançou um sorriso discreto do outro lado da mesa, enquanto meus pais comiam em silêncio pesado. Meu prato permaneceu intocado. No fim de semana não houve festa de aniversário. Ninguém mencionou. Minha mãe me entregou um presente pequeno, um estojo de canetas, sem cerimônia, sem bolo, sem parabéns pra você. Apenas toma, seu presente antes de sair para fazer compras com Isabela. Meu pai instalou uma fechadura nova no quarto deles. Minha mãe começou a guardar a bolsa no carro em vez de deixar na mesa da cozinha como sempre fazia. Eles não me puniram oficialmente. Ninguém usou essa palavra. Mas a mensagem era clara. Eu havia quebrado a confiança deles. Eu não era mais sua filha. Eu era uma ameaça dentro da própria casa. Isabela, por outro lado, foi chuva de elogios. Obrigada por ser honesta, filha. Você teve coragem de falar. Você é um exemplo para sua irmã. Comecei a passar mais tempo na biblioteca da escola depois das aulas, inventando que tinha trabalhos em grupo só para ficar longe de casa. Eu sabia que estava pisando em ovos. Parei de pedir carona. Parei de falar a menos que falassem comigo. Aprendi a me diminuir, a ocupar o menor espaço possível naquela casa que já não me sentia como lar. Um mês se passou. Depois 2. Eventualmente, o incidente do colar desapareceu das conversas diárias, mas a atmosfera nunca voltou ao normal. O ar dentro de casa permanecia denso, carregado de silêncios e olhares de soslaio. Comecei a observar coisas. Pequenas coisas. O brinco de pérola da minha mãe que sumiu e nunca foi encontrado. O relógio do meu pai que desapareceu misteriosamente da cômoda. Dinheiro que demorava mais para aparecer, quando meus pais contavam o orçamento do mês. E Isabela, de repente, tinha uma bolsa nova. Sapatos novos. Uma jaqueta de couro cara, apesar de viver reclamando que estava sem dinheiro. Mas eu sabia que não podia dizer nada. Eu já havia perdido o benefício da dúvida. Qualquer acusação minha seria vista como vingança, como tentativa desesperada de desviar a culpa. Então eu apenas observei, e esperei, até que aconteceu de novo. Eu estava no meu quarto, fazendo lição de matemática numa noite de sábado, quando ouvi vozes alteradas vindo da sala. A voz da minha mãe estava rouca, quase histérica. A do meu pai, alta e acusatória. Rastejei até a porta do meu quarto e abri uma fresta tentando ouvir. Estava tudo aqui, meu pai gritava. Eu contei na semana passada. Eram quase R$ 2.000 no envelope de emergência. Roberto, você tem certeza? Minha mãe perguntava, a voz trêmula. Talvez você tenha usado e esqueceu. Eu não usei nada. Alguém pegou. Meu coração disparou. Eles iam me acusar de novo. Eu sabia. Desci as escadas devagar, cada degrau parecendo uma eternidade. Quando cheguei na sala, 3 pares de olhos se viraram para mim. E imediatamente eu desejei ter ficado no quarto. O rosto da Isabela estava pálido. As bochechas vermelhas. Os olhos arregalados. Ela parecia assustada. Meu pai deu um passo na minha direção. Marina, sua voz era uma mistura de raiva e decepção. Isso já passou dos limites. Eu nem sabia que vocês tinham um envelope de emergência, falei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. E se eu fosse roubar de vocês, não acham que eu seria mais esperta? Que eu tentaria fazer parecer que foi outra pessoa? Ou não usaria exatamente o mesmo método da última vez? Isabela me lançou um olhar tão penetrante que poderia cortar vidro. Chega, minha mãe cortou, levantando a mão. Vai pro seu quarto, Marina. Agora. E eu fui. Porque discutir era inútil. Porque minhas palavras não importavam. Aquela noite chorei pela primeira vez em meses. Não de medo nem mesmo de raiva. Mas porque percebi com uma clareza dolorosa que não importava o que eu fizesse. Eu sempre seria a vilã aos olhos deles. A decepção. A ladra. E foi naquela noite que comecei a contar os dias mentalmente até fazer 18 anos. Até poder sair daquela casa e nunca mais olhar para trás. Eu tinha algum dinheiro guardado de uns trabalhos de babá que fazia aos finais de semana para uma vizinha. Não era muito, mas seria suficiente para alugar um quarto em alguma república e comprar o básico. Eu só precisava sobreviver mais alguns meses naquela casa. Parei de falar com Isabela, exceto quando estritamente necessário. Ela também manteve distância, provavelmente satisfeita por ter se safado mais uma vez. Meus pais não perceberam. Ou perceberam e simplesmente não se importaram.
Mas então, uma semana antes do meu aniversário de 18 anos, algo aconteceu que mudou tudo. Não publicamente ainda, mas dentro de mim. Cheguei em casa tarde depois do trabalho de babá e encontrei Isabela no carro, no estacionamento em frente à casa, digitando freneticamente no celular. Quase passei direto por ela sem dizer nada, mas ela abaixou o vidro. Ei, ela disse, a voz diferente. Menos presunçosa. Mais desesperada. Você pode me emprestar R$ 50? Só até sexta-feira. Eu te devolvo, juro. Olhei para ela, minha expressão vazia. Você quer que eu te empreste dinheiro? Perguntei, quase rindo. Depois de tudo? Ela piscou. Ah, qual é, Marina? Não seja dramática. São só R$ 50. Não. Isabela bufou, revirando os olhos. Você ainda tá brava por causa daquela besteira do dinheiro? Você precisa crescer, Marina. Superar isso. Inclinei-me um pouco, baixando minha voz. Você pegou o dinheiro da gaveta do pai. E o envelope de emergência também. Ela congelou. Por meio segundo. Seus olhos desviaram. E então ela deu uma risada curta e amarga. Por favor, você acha que eu seria idiota o suficiente para deixar rastros? Ela não negou. Nem de verdade. Fiquei ali parada, o ar da noite ficando mais frio de repente. Foi naquele momento que eu decidi que estava cansada de ficar quieta, de bancar a culpada. Eu não sabia como ou quando, mas sabia que um dia eu garantiria que a verdade viesse à tona. E quando isso acontecesse, eu não aceitaria apenas um pedido de desculpas. Eu teria justiça. E essa justiça começaria no momento em que eles mais precisassem de mim. Não respondi nada para Isabela naquela noite. Apenas me virei e entrei em casa, fechando a porta silenciosamente atrás de mim. Subi direto para o meu quarto e me sentei na cama, no escuro, repetindo as palavras dela na minha cabeça. Você acha que eu seria idiota o suficiente para deixar rastros? Não era uma confissão. Não exatamente. Mas era o suficiente. E mais do que qualquer coisa confirmava o que eu suspeitava há anos. Ela estava por trás do dinheiro desaparecido. Estava manipulando nossos pais, mentindo descaradamente e de alguma forma jogando tudo nas minhas costas. E o pior, eles acreditavam nela todas as vezes. Nas semanas seguintes, comecei a empacotar discretamente o que era meu. Não em caixas que chamariam atenção. Apenas o essencial. Algumas roupas enfiadas numa mochila velha. Meus cadernos e materiais de estudo organizados numa sacola. As poucas fotos e lembranças pessoais que eu tinha, escondidas no forro da minha jaqueta de frio. Meu plano era simples, fazer 18 anos, aceitar o emprego que me ofereceram numa loja de roupas no shopping, e me mudar para o quarto que uma amiga da escola tinha disponível para alugar na casa dos pais dela. Eu não esperava uma despedida. Não queria uma. Meu aniversário chegou e passou quase despercebido. Isabela me cumprimentou indiferentemente no café da manhã, sem tirar os olhos do celular. Minha mãe perguntou se eu queria sobras de frango assado de 2 dias atrás. Meu pai nem sequer falou comigo naquela manhã. Sem bolo. Sem cartão. Sem jantar em família. Apenas silêncio, como se eu já tivesse deixado de existir aos olhos deles. Tudo bem por mim. Naquela tarde, enquanto os dois estavam fora, peguei minhas coisas e saí pela porta da frente sem dizer uma palavra. No momento em que pisei na calçada com minha mochila nas costas e minha bolsa na mão, senti algo se soltar dentro do meu peito. Como se eu pudesse respirar pela primeira vez em meses. Talvez anos. A vida sozinha foi difícil no começo. O quarto alugado era pequeno demais para uma cama de solteiro e uma mesinha dobrável. As paredes eram finas, a pressão da água era fraca, e o aluguel consumia mais da metade do meu salário. Mas era meu. Não havia julgamentos. Não havia acusações. Apenas uma paz silenciosa e abençoada. Não falei com minha família por quase 2 anos depois disso. Não porque eu estava sendo vingativa. Talvez um pouco. Mas principalmente porque eu precisava de espaço para me tornar outra pessoa. Alguém que não fosse definida pela decepção deles. Durante esse tempo, trabalhei duro. Da vendedora de loja de roupas, passei para a caixa, depois supervisora de turno. Minha gerente, Patrícia, gostava de mim. Dizia que eu tinha boa cabeça para números e para lidar com clientes difíceis. Ela também mencionou mais de uma vez que estava pensando em me promover para gerente assistente quando uma vaga abrisse. Comecei a fazer um curso técnico à noite, de gestão comercial e marketing digital. Era cansativo, mas pela primeira vez na vida, eu estava construindo algo que era verdadeiramente meu. Minha chefe confiava em mim. Meus professores me respeitavam. E pela primeira vez em anos, eu confiava em mim mesma. Mas então, do nada, veio a mensagem que me arrastou de volta para a órbita deles. Era uma terça-feira à noite.
Eu tinha acabado de fechar a loja e estava voltando para casa no ônibus quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Oi Marina, aqui é a mãe. Sei que faz tempo, mas precisamos conversar. Por favor. Congelei no meio do corredor do ônibus. Reli a mensagem várias vezes. Meu coração começou a bater acelerado. Não de empolgação, mas de algo mais sombrio. Confusão, raiva e talvez, embora eu tentasse reprimir, uma pontinha de esperança. Não respondi. Alguns dias depois, outra mensagem chegou. Dessa vez, da Isabela. Ei, acho que a mãe e o pai querem se desculpar. Eles estão passando por umas dificuldades. Só conversa com eles. Já faz tempo demais. Que corajosa. Desculpar-se. Depois de 2 anos de silêncio total. Depois de me deixarem sair de casa sem olhar para trás. E só agora, quando eles queriam algo, eles resolviam falar. Ignorei de novo. Mas as mensagens continuaram. Da minha mãe. Do meu pai, eventualmente. Até de algumas amigas antigas da família que eu nem falava há anos. Algo estava claramente acontecendo. E eventualmente minha curiosidade venceu. Concordei em encontrá-los para um café. Em lugar neutro. Público. Sem chance de uma discussão virar escândalo. Quando entrei na cafeteria, eles já estavam sentados numa mesa de canto. Minha mãe com as mãos firmemente cruzadas na frente do corpo. Meu pai olhando para o café, intocado. E Isabela não estava em lugar nenhum. Quase dei meia volta e saí naquela hora. Marina, minha mãe disse, levantando-se rapidamente. Ela parecia mais velha. Cansada. Havia rugas que eu não lembrava de ver antes. Oi, respondi cautelosamente sentando-me na frente deles. Houve uma longa pausa constrangedora. Meu pai pigarreou. Nós devemos um pedido de desculpas, ele disse, sua voz rouca. Erramos. Erramos muito. Levantei uma sobrancelha. Isso era novidade. Ele se remexeu na cadeira. Fomos injustos com você. Sobre muitas coisas. Minha mãe se intrometeu, sua voz quase quebrando. A Isabela. Ela não é a pessoa que a gente pensava que era. E então, de repente, tudo veio à tona. Acontece que Isabela tinha estado roubando deles por anos. Não só os incidentes do colar e do envelope, mas coisas maiores também. Ela havia tirado cartões de crédito no nome deles, acumulado dívidas, penhorado joias de família, mentido sobre mensalidades da faculdade, gastado dinheiro em viagens com o namorado da época, viagens que ela disse serem intercâmbios estudantis. Tudo veio à tona quando o banco ligou sobre um aviso de execução de hipoteca que eles nunca esperavam. Aparentemente, Isabela havia forjado a assinatura do meu pai em documentos para fazer um empréstimo usando a casa como garantia. E você sabia disso o tempo todo? Minha mãe disse baixinho, emocionada. Você tentou nos avisar. E nós acreditamos nela. Fiquei ali sentada, ouvindo. Parte de mim queria gritar. Parte de mim queria chorar. Mas a maior parte de mim se sentia vazia. Como se eu tivesse esperado anos por esse momento, e agora que ele chegou, não fizesse mais nenhum sentido real. Sentimos muito, Marina, meu pai disse de novo. Fomos tolos. Olhei para eles. Realmente olhei. Eles pareciam mais velhos, mais cansados, derrotados. O que vocês querem de mim? Perguntei finalmente. Eles trocaram um olhar. Precisamos de ajuda, disse minha mãe. Financeiramente. Claro. E ali estava. A verdadeira razão pela qual eles entraram em contato. Não porque sentiam minha falta. Não porque queriam reconstruir o relacionamento. Mas porque estavam desesperados. E eu, a filha que eles expulsaram, era agora a melhor chance deles. Não respondi imediatamente. Disse que precisava de tempo para pensar. E saí. Naquela noite, revirei meus arquivos antigos. As anotações que eu costumava fazer no meu diário quando me sentia sufocada. Os registros de coisas estranhas que aconteciam em casa, dinheiro sumindo, Isabela comprando coisas novas apesar de estar sempre quebrada. As inconsistências nas histórias dela. Eu tinha tentado alertá-los. Sutilmente. Cuidadosamente. Anos atrás. Deixei um bilhete anônimo na gaveta do criado mudo do meu pai uma vez, com perguntas sobre os gastos da Isabela. Depois do segundo incidente do dinheiro. Até enviei um e-mail anônimo para minha mãe com prints de posts da Isabela nas redes sociais mostrando roupas caras e compras que não batiam com alguém que estava quebrada. Eles nunca me ouviram. Mas eu tinha guardado os recibos. Todos eles. E agora eles estavam me implorando por ajuda. Sorri pela primeira vez naquele dia. Porque finalmente havia algo que eles não poderiam ignorar. Não dormi naquela noite. Não porque estava estressada. Longe disso. Mas porque não conseguia parar de pensar. Em cada momento da última década. Cada mentira.
cada olhar de desprezo, cada vez que voltava para casa e encontrava portas fechadas e silêncios pesados, cada vez que duvidei de mim mesma e me perguntei se eu era o problema. E agora? As mesmas pessoas que costumavam olhar para mim como se eu fosse algo que rasparam da sola do sapato estavam sentadas numa cafeteria, implorando pela minha ajuda. A ironia era quase poética. Passei os dias seguintes pensando cuidadosamente sobre o que fazer. Não era sobre vingança. Não mais. Era sobre algo maior. Era sobre justiça. Era sobre garantir que a verdade real, nua e crua finalmente viesse à tona de uma forma que não pudesse ser ignorada, distorcida ou enterrada. E mais do que isso, era sobre me reconstruir completamente. Não apenas sobreviver, mas prosperar de verdas. Ignorei as mensagens deles completamente. Eles enviaram mais algumas ao longo da semana seguinte. Parágrafos longos e desesperados sobre a situação financeira. Como estavam em risco de perder o que restava. Como Isabela tinha fugido depois de ser confrontada e não dava mais notícias. Como não tinham mais para onde correr. Não havia mais desculpas. Apenas viagens de culpas sutis entremeadas com pedidos de ajuda. Mas eu tinha meus próprios problemas. Apesar de ter encontrado alguma estabilidade depois de sair de casa, eu não estava exatamente prosperando. Ainda morava naquele quartinho apertado. Ainda dividia banheiro com outras 3 pessoas. Ainda comia miojo 3 vezes por semana porque era o que cabia no orçamento. Eu estava orgulhosa de quanto tinha evoluído, sim. Mas não era suficiente. Não para o que eu queria. Não para o que eu merecia. Então tomei uma decisão. Chega de apenas sobreviver. Era a hora de construir algo real. Comecei com meu trabalho na loja. Patrícia sempre gostou de mim. Ela vivia dizendo que eu tinha talento para gerenciar pessoas e resolver problemas. Ela também mencionou que estava pensando em abrir uma segunda loja, mas não tinha certeza se conseguiria administrar as 2 sozinha. Uma noite depois do fechamento, fiquei para trás e apresentei uma proposta. Me deixe assumir parte da operação, eu disse. Redes sociais, marketing digital, gestão de estoque. Você não tem tempo para isso, e eu já faço metade dessas coisas informalmente. Me dá uma comissão sobre as vendas que eu gerar através das minhas estratégias. Patrícia se recostou na cadeira ascética. Você quer virar freelancer? Não, respondi firmemente. Quero criar algo com você. Uma parceria. Eu assumo o risco do trabalho extra. Você mantém o controle da loja. Mas se funcionar, a gente expande juntas. Ela esfregou o queixo por um longo momento antes de concordar. Monta uma proposta. A gente conversa. Passei o fim de semana inteiro trabalhando nisso. Criei apresentações no Canva, estruturei estratégias de vendas, fiz pesquisa de mercado, montei projeções financeiras básicas. Até criei mockups de posts para Instagram usando templates gratuitos. Patrícia ficou impressionada. Em 2 semanas, tínhamos um acordo. Eu assumiria toda a presença digital da loja, redes sociais, anúncios online, programa de fidelidade via WhatsApp, em troca de 15% das vendas geradas através dos meus canais. O trabalho era exaustivo, mas era meu. E aos poucos, o dinheiro começou a entrar. Comecei criando conteúdo todos os dias. Looks do dia, dicas de moda, vídeos curtos mostrando as peças novas. Respondia DM pessoalmente, criava conexão com as clientes. Em 3 meses, as vendas online tinham triplicado. Patrícia estava radiante. Ela me deu um aumento e começou a me consultar sobre todas as decisões importantes da loja. Usei o dinheiro extra para sair daquele quartinho e alugar um apartamento pequeno, mas que era só meu. Nada sofisticado, um conjugado simples num prédio antigo. Mas tinha cozinha própria. E uma sacada minúscula que pegava sol de tarde. Comprei um sofá usado no Marketplace. Uma mesa dobrável. E até uma cafeteira elétrica de segunda mão. Pequenos luxos que pareciam monumentos. Terminei meu curso técnico. Comecei a pegar freelas de outras lojas pequenas que queriam melhorar a presença digital, gestão de redes sociais, consultoria básica de marketing, identidade visual. Nada muito complexo, mas pagava as contas e deixava uma sobra. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma reserva de emergência. Pequena, mas existia. E então um dia, recebi uma mensagem que eu não esperava. Da Isabela. Era curta. Muito curta. Eu sei que você me odeia. Não te culpo. Mas preciso da sua ajuda. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Parte de mim queria deletar. A outra parte queria responder com uma sequência de palavrões que eu vinha elaborando mentalmente desde os 16 anos. Mas em vez disso não fiz nada. Deixei no visto. Nos dias seguintes recebi mais mensagens. De números desconhecidos.
Claramente ela trocando de chip. Todas variações do mesmo tema. Por favor, me responde. Foi tudo longe demais. Me arrependo. Estou numa situação ruim. Não tenho para onde ir. Não respondi. Até que uma mensagem se destacou. Sinto falta do pai. Ele tá bem? Fico feliz que você esteja indo bem. Lembra de quem cuidou de você quando a gente era criança? Você não precisa me abandonar para sempre. Eu quase ri. Cuidou de mim? Aquilo era demais. Vindo da garota que arruinou minha reputação, roubou dos nossos pais enquanto eu era incriminada, e manipulou todos ao nosso redor. Mas foi aquela última frase que ficou na minha cabeça. Você não precisa me abandonar para sempre. Não era um pedido de perdão. Não era remorso. Era direito. Como se ela merecesse meu perdão simplesmente por existir no meu passado. Como se os laços de sangue apagassem anos de abuso emocional e manipulação. Foi quando eu soube que ainda não tinha chegado no fundo do poço. Porque não era só sobre o que Isabela tinha feito. Era sobre o quanto meus pais permitiram. O quanto eles escolheram acreditar nela repetidamente apesar de todas as evidências. O quanto eles me descartaram sem pensar duas vezes. E agora todos eles estavam tentando rastejar de volta para minha vida através das rachaduras, se eu deixasse abertas. Então eu as fechei. Bloqueei o número da Isabela. Mudei meu e-mail principal. Coloquei filtros de ligação no celular para bloquear números desconhecidos. Não fiz isso por malícia. Fiz pela minha paz. Porque eu merecia viver sem estar constantemente olhando por cima do ombro. Meses se passaram. O negócio cresceu. Patrícia oficialmente me fez sócia minoritária da loja. Abrimos uma segunda unidade num bairro vizinho, e eu fiquei responsável por toda a operação de marketing e vendas online das duas lojas. Contratei minha primeira funcionária, uma menina de 19 anos chamada Júlia, que me lembrava a Marina de 17 anos. Inteligente, quieta e faminta por alguém que acreditasse nela. A vida estava boa. Não apenas estável. Boa de verdade. Mas então, certa tarde, cheguei em casa e encontrei um envelope preso na porta do meu apartamento. Sem nome. Sem endereço do remetente. Apenas meu nome escrito em caligrafia familiar. Abri com cuidado. Dentro, havia uma carta. Manuscrita pela minha mãe. Ela escrevia sobre como as coisas tinham ficado difíceis. Como eles tinham vendido a casa. Como estavam morando num apartamento alugado agora muito menor, muito mais barato. Como meu pai tinha perdido o emprego na concessionária depois de uma reestruturação. Como Isabela tinha desaparecido de novo depois de pedir dinheiro emprestado de um dos poucos amigos que ainda tinham. E então, escondido no final estava o mais interessante. Sentimos muito, Marina. Sabemos que falhamos com você. Mas por favor, se houver alguma forma de você nos ajudar, mesmo que só um pouco, ficaríamos eternamente gratos. Não temos orgulho de pedir, mas estamos desesperados. Não sabemos mais a quem recorrer. Não era uma ameaça. Não era manipulação óbvia. Era desespero puro e cru. E por um momento, senti algo se mexer dentro de mim. Não era pena. Era uma dor antiga. A parte de mim que costumava ansiar pela aprovação deles. Que costumava olhar para eles como pilares. Que só queria voltar para casa e ser aceita. Mas eu não podia voltar para casa. Porque nunca houve realmente um lar para começar. Mesmo assim, não joguei a carta fora. Coloquei na minha mesa. Sentei com ela. Pensei. E então abri uma gaveta onde guardava algumas coisas antigas. Meu diário de adolescente. Prints antigos de conversas. E lá no fundo, no envelope amarelado, estava a prova que eu tinha guardado há anos. Um bilhete que encontrei caído do bolso da jaqueta da Isabela uma vez, onde ela tinha anotado pegar 500 da gaveta do pai. Ele não vai perceber se for aos poucos. Na época eu tinha 16 anos e guardei sem saber o que fazer com aquilo. Também tinha os prints que enviei anonimamente para minha mãe anos atrás, fotos do Instagram da Isabela em restaurantes caros, viagens, compras. Tudo enquanto ela alegava estar quebrada e pegava dinheiro dos pais. E tinha um e-mail que enviei, também anônimo, alertando sobre as inconsistências nos gastos dela. Eu tinha tentado avisá-los. Eles simplesmente não quiseram ouvir. Juntei tudo. Digitalizei o bilhete manuscrito. Organizei os prints em ordem cronológica. Transcrevi as datas de todos os incidentes que conseguia lembrar. E escrevi uma carta curta que dizia apenas: eu tentei avisar. Vocês não quiseram ouvir. Coloquei tudo no envelope e enviei para o endereço deles. Sem remetente. Sem número de contato. Apenas silêncio. Não sei o que fizeram com aquilo. Mas sei que uma semana depois, recebi uma última mensagem de um número desconhecido antes de trocar completamente meu número de telefone.
Dizia apenas, a gente não sabia. E eu nunca respondi. Durante muito tempo depois daquela mensagem final, a gente não sabia, as coisas ficaram silenciosas. Sem cartas na porta. Sem mensagens de números estranhos. Sem aparições surpresa no meu trabalho. Era como se eles tivessem finalmente entendido a mensagem. Ou desistido. Tanto faz. Mas o silêncio, embora fosse um alívio, não era paz. Porque paz, para mim, teria sido um encerramento real. E não havia encerramento. Havia apenas pessoas que me machucaram ainda por aí, ainda respirando, ainda tentando reescrever a narrativa a favor delas. E eu tinha saído sem jamais dizer minha versão da história em voz alta. Eu soube disso porque, de vez em quando, ouvia sussurros através de conhecidos em comum, colegas antigos de escola, vizinhos que ainda moravam no bairro, pessoas que ainda orbitavam a estrela moribunda que era minha família. Ouvi dizer que a Marina abandonou os pais quando eles mais precisavam. Eles perderam tudo, e ela não move um dedo para ajudar. Trataram ela tão bem quando ela era criança, e é assim que ela retribui? Eu não me importava com fofoca. De verdade, não. Mas aqueles sussurros permaneciam, como fumaça depois de um incêndio. O tipo que gruda nas roupas muito depois de você se afastar das chamas. E então, certa tarde, algo aconteceu que mudou a dinâmica novamente. Júlia, minha funcionária, chegou no escritório pequeno que montamos acima da segunda loja. Ela estava segurando o tablet, parecendo meio pálida. Marina, você tem um minuto? Ela perguntou, fechando a porta atrás dela. Claro, respondi, girando na cadeira para encará-la. O que foi? Ela hesitou. Então me mostrou o tablet. Acho que isso é uma pegadinha ou sei lá. Mas chegou no nosso formulário de contato para clientes corporativos. Peguei o tablet e li a primeira linha. Nome, Isabela Costa Santos. Empresa, Santos e Silva Consultoria de Imagem. Serviços solicitados. Gestão de redes sociais, branding, consultoria de marketing digital. Orçamento estimado, R$ 8.000. Meu coração parou. Fiquei olhando para a tela por um tempo que pareceu eterno. Isabela, minha irmã. A mesma pessoa que destruiu minha adolescência, que roubou dos nossos pais enquanto eu levava a culpa, que me tratou como lixo por anos. E agora ela estava ali, no meu formulário de contato pedindo meus serviços. Você conhece ela? Júlia perguntou, notando minha expressão. Conheço, respondi, minha voz saindo mais controlada do que eu esperava. É minha irmã. Os olhos de Júlia se arregalaram. Sério? Você quer que eu delete? Não, eu disse devagar, sentindo algo se acender dentro de mim. Não era raiva. Era algo mais frio, mais calculado. Deixa comigo. Eu cuido disso. Júlia assentiu e saiu, fechando a porta suavemente. Fiquei sozinha com aquele formulário na minha frente. Li cada linha com cuidado. Isabela tinha aberto uma empresa. Consultoria de imagem. O site listado parecia profissional à primeira vista. Redes sociais ativas. Alguns posts sobre empoderamento feminino e desenvolvimento pessoal. Fui mais fundo. A empresa estava registrada há 3 meses. Sem sócios listados. Apenas ela. O endereço comercial era de um coworking no centro. Pesquisei mais. O site tinha sido criado usando templates prontos. As fotos eram estoque fotos mal editadas. Os depoimentos de clientes eram genéricos demais para serem reais. E quando chequei o portfólio de projetos concluídos, reconheci imediatamente algumas capturas de tela. Eram trabalhos meus, das lojas que eu gerenciava. Ela tinha pegado prints das minhas campanhas, removido os logos originais, e estava apresentando como trabalho dela. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Porque Isabela tinha acabado de cometer o erro mais idiota da vida dela. Ela não apenas tinha entrado no meu território, ela tinha me entregado tudo o que eu precisava numa bandeja de prata. Passei os próximos dias investigando. Discretamente. Metodicamente. Descobri que Santos e Silva Consultoria não era apenas Isabela usando o meu trabalho. Era pior. Ela estava ativamente entrando em contato com clientes em potencial, prometendo serviços que não sabia executar, usando meu portfólio como prova de competência. Encontrei 3 empresas pequenas que ela já tinha como clientes. Entrei em contato com elas, fingindo ser uma potencial parceira de negócios interessada em referências. As histórias eram consistentes. Isabela prometeu mundos e fundos. Cobrou adiantado. Entregou trabalho medíocre ou simplesmente desapareceu quando pressionada por resultados concretos. Uma das empresárias, dona de uma boutique online, me contou que Isabela tinha pegado R$ 3.000 adiantado para rebranding completo.
e entregou apenas um logo vagabundo feito no Canva e 3 posts no Instagram antes de parar de responder mensagens. Outra cliente disse que Isabela alegou ter anos de experiência em grandes agências, mas não conseguia responder perguntas técnicas básicas sobre métricas e estratégias. Isabela estava fazendo exatamente o que sempre fez: manipular, mentir, pegar dinheiro e deixar outras pessoas lidarem com as consequências. Só que dessa vez ela tinha escolhido o território errado. E a pessoa errada. Decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Não reagir impulsivamente. Não confrontar diretamente. Mas construir um caso tão sólido, tão irrefutável, que quando eu finalmente agisse não haveria para onde ela correr. Comecei documentando tudo. Cada peça do meu portfólio que ela tinha roubado. Cada cliente que ela tinha enganado. Cada mentira que ela contava no site dela sobre experiência e projetos bem-sucedidos. Encontrarei os metadados das imagens que ela usava. Provavam que eram capturas de tela de trabalhos que eu havia feito meses antes da empresa dela sequer existir. Salvei conversas que tive com suas ex-clientes insatisfeitas. Consegui até que 2 delas me enviassem os contratos que assinaram com Isabela, mostrando promessas não cumpridas e cobranças abusivas. Então fiz algo mais ousado. Criei um perfil falso, uma empresária fictícia dona de uma marca de cosméticos emergente, e entrei em contato com Isabela diretamente pedindo uma consultoria. Ela respondeu em menos de 2 horas. Empolgada. Profissional demais para alguém que estava claramente desesperada por clientes. Marcamos uma reunião por videochamada. Eu usei uma peruca loira, maquiagem diferente, óculos de grau falsos e um fundo neutro que não revelava nada sobre onde eu estava. Isabela não me reconheceu, nem por um segundo. Durante 40 minutos eu assisti ela mentir descaradamente. Falar sobre campanhas premiadas que nunca existiram. Citar parcerias com influenciadoras de grande porte que jamais aconteceram. Prometer resultados impossíveis em prazos absurdos. E então ela deslizou. Mostrou na tela dela um case de sucesso que era literalmente uma campanha que eu tinha criado para uma das lojas da Patrícia. Frame por frame. Post por post. Esse foi um dos meus projetos mais orgulhosos, ela disse, sorrindo com orgulho falso. Aumentamos as vendas em 300% em apenas 2 meses. Gravei tudo. Quando a reunião terminou, ela me enviou um orçamento. R$ 12.000 por 3 meses de trabalho. Metade adiantado. Agradeci, disse que ia analisar e desligar. Então sentei na minha mesa, abri um documento novo e comecei a escrever. Não era um e-mail de confronto. Não era um textão dramático. Era um dossiê. Profissional. Detalhado. Irrefutável. Lista completa de trabalhos roubados com provas de autoria original. Depoimentos de clientes lesados com prints de conversas e contratos não cumpridos. Capturas de tela do site dela, antes e depois de edições, mostrando inconsistências e informações falsas. A gravação da nossa reunião, onde ela apresentava meu trabalho como dela. E no final, uma sessão especial, uma linha do tempo detalhada dos últimos 12 anos. Começando com o colar da vovó, o dinheiro da gaveta, o envelope de emergência, os cartões de crédito fraudados. O empréstimo usando a casa como garantia. Tudo documentado. Tudo com datas. Tudo com contexto. Não escrevi isso com raiva. Escrevi com a precisão de uma cirurgiã. Frio, clínico, factual. E então comecei a distribuir esse dossiê. Estrategicamente. Primeiro, enviei para as 3 empresas que Isabela listava como clientes no site dela. Com uma nota simples: acredito que vocês tenham o direito de saber com quem estão fazendo negócio. 2 responderam no mesmo dia. Uma delas cancelou o contrato imediatamente e ameaçou processar Isabela por fraude. A outra agradeceu pela informação e disse que já estava desconfiada. Depois, enviei para associações comerciais locais, grupos de empreendedoras, fóruns online de pequenos negócios onde Isabela estava ativa, se promovendo como mentora de negócios digitais. Não precisei adicionar drama. Os fatos falavam por si mesmos. Em questão de dias, o nome de Isabela estava circulando nos círculos empresariais locais. Não de forma positiva. As pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências negativas com ela. Surgiam mais ex-clientes insatisfeitas. Mais histórias de promessas não cumpridas e dinheiro desperdiçado. O site da Santos e Silva Consultoria saiu do ar em menos de uma semana. O perfil do LinkedIn dela desapareceu. O Instagram comercial foi apagado. Ela estava desaparecendo. Ou pelo menos tentando. Mas eu não tinha terminado. Porque destruir o negócio fraudulento da Isabela era satisfatório, sim.
Mas ainda havia 2 pessoas que passaram quase uma década acreditando nas mentiras dela, que me expulsaram, que me descartaram, e só voltaram rastejando quando precisaram de dinheiro. Eu não tinha falado com meus pais desde aquela carta que enviei meses atrás. Aqui dizia apenas: eu tentei avisar, mas agora eu tinha algo mais poderoso do que palavras. Peguei todo o dossiê que compilei sobre Isabela, as fraudes, os roubos, as mentiras, tudo, e adicionei uma seção nova. Uma linha do tempo pessoal. Da minha perspectiva. Cada vez que fui acusada injustamente. Cada vez que tentei alertá-los. Cada pedaço de evidência que apresentei e foi ignorado. Cada momento em que minha palavra valeu menos que a dela. E então, no final, adicionei uma seção que chamei de o custo real. Não era sobre dinheiro. Era sobre anos de terapia que precisei fazer para reconstruir minha autoestima. Noites sem dormir me perguntando se eu estava louca. Aniversários passados sozinha. Formaturas onde não havia ninguém na plateia por mim. O peso de construir uma vida inteira do zero, sem rede de apoio, porque as pessoas que deveriam me proteger escolheram não acreditar em mim. Eu quantifiquei tudo, não em reais, mas em tempo perdido, em oportunidades que não tive, em relacionamentos que não formei porque não conseguia confiar em ninguém. Imprimi tudo, organizei em uma pasta física, e enviei pelos correios para o endereço dos meus pais com uma carta curta. Vocês me procuraram pedindo ajuda financeira. Não posso dar isso. Mas posso dar algo mais valioso, a verdade completa, documentada, que vocês se recusaram a ver por mais de uma década. Façam o que quiserem com isso. Eu já fiz minha parte. Não esperei resposta. Não queria uma. 3 semanas depois, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão verde. Alô? Marina. Era a voz da minha mãe. Mais velha. Cansada. Quebrada. Recebemos o que você mandou. Fiquei em silêncio. Nós lemos tudo. Várias vezes. E, ela parou, a voz embargada. Não temos palavras. Não existem desculpas suficientes. Você estava certa. Sobre tudo. E nós destruímos você. Ainda não disse nada. Não estou ligando para pedir dinheiro, ela continuou rapidamente. Nem perdão. Sei que não merecemos. Só queria que você soubesse que, finalmente entendemos. Finalmente vemos quem você sempre foi. E sentimos muito. Do fundo do nosso coração. Ok, foi tudo que consegui dizer. Você construiu uma vida linda, ela disse, a voz falhando. Vi seu negócio online. Vi que você tá bem. Que você conseguiu, apesar de tudo que fizemos. E eu tenho tanto orgulho de você, Marina. Sei que não tenho o direito de ter, mas tenho. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de alívio ou felicidade. Eram lágrimas de luto. Pelo que poderia ter sido. Pela família que nunca tive de verdade. Obrigada por ligar, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Mas eu preciso ir agora. Marina, espera. Desliguei. E bloqueei o número. Porque a verdade é que não importava mais. Eles podiam finalmente entender. Podiam finalmente sentir remorso. Mas isso não apagava os anos de dor. Não devolvia minha adolescência roubada. Não curava as cicatrizes que carregaria para sempre. Perdão, descobri, não é algo que devemos para quem nos machucou. É algo que fazemos por nós mesmos. E para mim, perdão significava deixar ir. Não para o bem deles, mas para o meu próprio. Nos meses seguintes, coisas interessantes começaram a acontecer. Uma das ex-clientes que Isabela havia enganado me procurou. Ela tinha uma rede pequena de lojas de decoração e queria ajuda real para expandir online. Fechamos um contrato de 6 meses. Isso levou a mais indicações. Pequenos negócios locais que queriam crescer mas não tinham orçamento para grandes agências. Eu me tornei especialista nisso, ajudar pequenas empresárias a construírem presença digital sólida sem gastar fortunas. Patrícia e eu abrimos uma terceira loja. Dessa vez, ela insistiu que eu fosse sócia igualitária. 50-50. Eu tentei argumentar que ela tinha colocado o capital inicial, mas ela não quis nem ouvir. Você colocou o trabalho, a inteligência e a visão, ela disse. Isso vale mais do que dinheiro. Mudei para um apartamento maior. 2 quartos, cozinha completa, sala com espaço de verdade. Adotei uma gata vira-lata da rua que batizei de Luna. Finalmente tinha uma vida que parecia minha de verdade. E então, quase um ano depois daquela ligação da minha mãe, recebi uma notificação no Instagram. Era uma conta nova. Uma única foto no perfil, uma selfie meio borrada numa praça que não reconheci. O nome de usuário, @recomeço_Isabela. A mensagem era longa. Marina, sei que você não quer falar comigo.
Sei que bloqueou meus números. Mas preciso que você saiba algumas coisas. Não para me desculpar, porque sei que desculpas não significam nada vindo de mim, mas porque você merece saber. Estou em tratamento. Terapia, grupo de apoio, tudo. Fui diagnosticada com transtorno de personalidade e vícios comportamentais. Não é desculpa pro que fiz, mas explica. Por anos, menti tão automaticamente que nem percebia mais. Roubava porque sentia que merecia. Manipulava porque era a única forma que sabia de conseguir as coisas. Destruí minha empresa. Destruí a família. Destruí você. E finalmente destruí a mim mesma. Perdi tudo. Fiquei literalmente na rua por 2 meses. Foi quando finalmente caiu a ficha. Agora trabalho num call center. Moro numa kitnet dividida com mais 2 pessoas. Não tenho cartão de crédito, porque não confio em mim mesma com um. Cada centavo que ganho vai para terapia e necessidades básicas. Não tô te pedindo perdão. Não tô pedindo nada. Só queria que você soubesse que você estava certa. Sobre tudo. E que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor. Não pra você, porque perdi esse direito. Mas por mim mesma. Você venceu, Marina. Não porque me destruiu, mas porque construiu algo bonito apesar de tudo que fiz pra te derrubar. E eu, estranhamente, tenho orgulho de você. Da irmã que nunca mereci. Cuida-se. E me desculpa. Mesmo sabendo que não mereço desculpas. Li 3 vezes. Não respondi. Mas também não bloqueei. Deixei ali. Lida e reconhecida. Porque talvez essa fosse minha forma de fechar o ciclo. Não com abraços ou reconciliação forçada. Mas com um reconhecimento silencioso de que ambas tínhamos sobrevivido. De formas muito diferentes. Mas sobrevivido. Quanto aos meus pais, soube através de conhecidos que tinham se mudado para outra cidade. Um recomeço longe das fofocas e dos olhares de pena. Não mantivemos contato. Mas ouvi que meu pai conseguiu um emprego novo, mais simples, mais estável. Que minha mãe estava trabalhando meio período numa biblioteca de novo. Que eles estavam, à sua maneira, reconstruindo. Parte de mim ficou aliviada. Não porque eu os perdoei completamente. Mas porque era mais fácil deixar ir sabendo que eles não estavam completamente destruídos. Que havia talvez alguma redenção possível mesmo para quem havia errado tanto. 2 anos depois de tudo isso, Júlia, minha primeira funcionária, veio até mim com uma proposta ousada. Quero abrir minha própria agência, ela disse, nervosa mas determinada. Focada em pequenos negócios, tipo o que você faz. Mas não quero ser sua concorrente. Quero que você seja minha mentora. E talvez, investidora? Olhei para ela. Para aquela menina que eu contratei quando ela não tinha experiência nenhuma, só vontade. Que cresceu tanto em 2 anos. Que me lembrava tanto de quem eu fui. Quanto você precisa? Perguntei. 2 meses depois, ajudei Júlia a abrir a JM Digital, Júlia Martins, suas iniciais. Entrei como investidora minoritária e mentora oficial. Vi nela a oportunidade de fazer pelo outra pessoa o que ninguém fez por mim, acreditar, apoiar, dar uma chance real. E quando a agência dela fechou seu primeiro grande contrato, uma rede de academia que queria reformular toda a presença online, eu estava lá, na pequena sala comercial que ela alugou, comemorando com champanhe barato e salgadinhos de padaria. Obrigada, ela disse, os olhos brilhando, por acreditar em mim quando eu nem acreditava em mim mesma. Você fez o trabalho, respondi. Eu só abri a porta. Não, ela balançou a cabeça. Você me ensinou que é possível construir algo do zero. Que dá para vencer mesmo quando ninguém acredita em você. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, percebi algo. Pela primeira vez em mais de uma década, eu não estava mais carregando o peso da traição. Não estava mais definida pelo que fizeram comigo. Eu era Marina, empresária, mentora, sobrevivente, construtora. E a melhor vingança não foi destruir quem me machucou. Foi construir uma vida tão boa, tão plena, tão significativa, que eles se tornaram irrelevantes. Eles tentaram me enterrar em mentiras, em culpa, em vergonha. Mas o que eles não sabiam é que sementes crescem quando enterradas. E eu cresci, florei. Me tornei uma árvore forte com raízes profundas que não precisava mais deles para se sustentar. 5 anos depois do dia em que saí daquela casa aos 18 anos com apenas uma mochila, eu estava sentada na varanda do meu apartamento. Luna dormia no meu colo, uma xícara de café quente na mão. O sol da tarde pintando o céu de laranja e rosa. Meu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atenderia. Mas algo me fez atender. Alô, Marina? É a Isabela. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu sei que você não me deve nada. Ela continuou rapidamente. E eu não tô ligando para pedir nada. Só queria te contar uma coisa.
Eu consegui um emprego de verdade. Assistente administrativa numa empresa de contabilidade. Nada glamouroso, mas é honesto. E eu tô há 6 meses sem mentir, sem roubar, sem manipular. Fiquei em silêncio. Sei que isso não muda nada, ela disse, a voz falhando. Não apaga o que fiz. Mas pensei que você gostaria de saber que eu tô tentando. De verdade dessa vez. Ok, foi tudo que consegui dizer. Os pais perguntam de você às vezes, ela disse suavemente. Eles não têm coragem de ligar, mas eles falam sobre você com orgulho agora. Sobre o que você construiu. Sobre como você conseguiu sozinha. Isabela, eu interrompi, minha voz surpreendentemente calma. Eu não te liguei. Você me ligou. Se você quer me contar sobre sua vida, tudo bem. Mas não me atualize sobre os pais. Essa parte da minha vida acabou. Entendo, ela disse baixinho. Me desculpa. Tudo bem, respondi. E percebi que era verdade. Estava tudo bem. Não no sentido de que esqueci ou perdoei completamente. Mas no sentido de que não me machucava mais. Posso te ligar de novo alguma vez? Ela perguntou hesitante. Não frequentemente. Só, de vez em quando. Pra você saber que eu tô tentando ser melhor. Pensei por um longo momento. Você pode ligar uma vez por ano, eu disse finalmente. No meu aniversário. Pra me contar como você está. Não pra pedir nada. Não pra falar dos pais. Só pra me mostrar que você tá realmente mudando. Se você conseguir fazer isso por 5 anos sem mentir, sem pedir nada, sem manipular, a gente vê o que acontece depois. 5 anos? Ela repetiu. Você me tirou mais de 10, respondi. 5 é generoso. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse, a voz embargada, justo. Muito justo. Obrigada, Marina, por me dar pelo menos isso. Desligamos. E eu voltei a olhar para o pôr do sol, Luna ronronando no meu colo, minha vida inteira se desenrolando ao meu redor em sua bela, imperfeita, conquistada completude. Porque no final percebi algo fundamental. Eles não me cortaram quando eu não tinha nada. Eles me cortaram quando eu era vulnerável, jovem, sem poder de defesa. E voltaram rastejando quando eu tinha tudo. Quando eu tinha poder. Quando eu tinha escolhas. Então eu dei a eles a única coisa que eles me deram durante anos: silêncio. Não por crueldade, mas por justiça. Pelo direito de viver minha vida sem ser definida por quem me machucou. Pelo direito de construir algo bonito nas cinzas do que tentaram queimar. E se um dia, anos depois, décadas depois, os caminhos se cruzassem novamente? Talvez houvesse espaço para conversas, para reconhecimentos mútuos, para uma paz imperfeita mas real. Mas não seria porque eu precisava deles. Seria porque eu finalmente tinha chegado num lugar onde não precisava de ninguém além de mim mesma. E essa, descobri, era a maior vitória de todas. Anos se passaram. A vida continuou seu curso natural. JM Digital cresceu tanto que Júlia abriu uma segunda sede em outra cidade. Patrícia se aposentou e me deixou como única dona das 3 lojas, insistindo que eu tinha transformado seu pequeno negócio em algo que ela nunca imaginou possível. Conheci pessoas. Namorei algumas. Um relacionamento durou quase 2 anos antes de chegarmos à conclusão amigável de que éramos melhores como amigos. Aprendi que intimidade era difícil quando você cresceu sem poder confiar em ninguém. Mas também aprendi que era possível. Devagar. Com as pessoas certas. Fiz terapia. Muito. E finalmente consegui falar sobre tudo sem sentir aquele nó na garganta. Consegui nomear o que aconteceu. Abuso emocional, manipulação familiar, bode expiatório. Palavras que davam forma ao que vivi. No meu aniversário de 28 anos, o telefone tocou. Isabela cumprindo a promessa do primeiro ano. Oi, Marina. Feliz aniversário. Oi. Como você está? Fui promovida. Agora sou coordenadora administrativa. Consegui alugar um apartamento sozinha. Pequeno, mas meu. E eu comecei a fazer trabalho voluntário. Ensino alfabetização digital para adultos numa ONG. Isso é ótimo, eu disse. E era sincero. Obrigada. É bom poder fazer algo de útil. Algo real. Ela pausou. Como você está? Contei brevemente sobre os negócios, sobre Luna, sobre a vida. Você merece tudo isso, ela disse. E mais. Obrigada. A gente se fala ano que vem? Ano que vem. Cuida-se, Marina. Você também. E foi isso. Sem drama. Sem lágrimas. Apenas 2 mulheres que compartilhavam um passado doloroso, tentando construir futuros separados. Aos 30 anos, algo inesperado aconteceu. Recebi um convite para palestrar num evento de empreendedorismo feminino. O tema: Reconstruindo do Zero.
Como transformar a diversidade em oportunidade. Aceitei, apesar do nervosismo. No dia da palestra, o auditório estava cheio. 200 mulheres. Todas olhando para mim, esperando inspiração, esperando respostas. Respirei fundo e comecei. Contei minha história. Não todos os detalhes, mas o suficiente. A família que não acreditou em mim. As falsas acusações. A decisão de sair. A luta para construir algo do nada. Os erros. As vitórias. A jornada. Eu não vou dizer que perdão é obrigatório, eu disse, olhando para o mar de rostos. Eu não vou dizer que você precisa manter pessoas tóxicas na sua vida só porque são família. Mas vou dizer isso. Você não precisa da aprovação delas para vencer. Você não precisa da validação delas para construir algo lindo. As pessoas que deveriam ter acreditado em mim, não acreditaram. Então eu acreditei em mim mesma. E descobri que isso era suficiente. Quando terminei, o silêncio foi ensurdecedor. Então, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra. E outra. Até que o auditório inteiro estava de pé. Várias mulheres vieram falar comigo depois. Cada uma com sua própria história de rejeição familiar, de falsa acusação, de ter que reconstruir do zero. E percebi que minha história não era só minha. Era a história de tantas outras mulheres que foram desacreditadas, descartadas, subestimadas. Naquela noite dirigi para casa com algo novo no peito. Não era só paz. Era propósito. Um entendimento de que talvez tudo aquilo, toda a dor, toda a luta tivesse servido para algo maior. Para que eu pudesse ser a voz que alguém precisava ouvir. A prova viva de que é possível sobreviver e prosperar. No meu aniversário de 31 anos, Isabela ligou como sempre. 4º ano, ela disse. 1 a mais e a gente renegocia os termos. Sorri. Como você está? Noiva, ela soltou. O quê? Conheci alguém. Ele sabe tudo sobre meu passado. Tudo mesmo. E ainda assim, ele fica. Ele acredita em mim. Na pessoa que eu tô me tornando. Senti algo se mexer no meu peito. Não ciúmes. Algo como esperança. Esperança de que pessoas realmente podem mudar. Eu fico feliz por você, Isabela. De verdade. Você vai vir no casamento? Ela perguntou hesitante. Não espero que venha. Mas seria importante para mim. Quando é? Daqui a 8 meses. Me manda o convite. Eu vou pensar. É tudo que eu peço. Obrigada, Marina, por não desistir completamente de mim. Eu não desisti de você. Eu me protegi. Tem diferença. Eu sei. E você estava certa em fazer isso. 8 meses depois, estava em pé na frente do meu armário, olhando para um convite de casamento. Papel bonito, letras douradas. Isabela Costa Santos e Rafael Mendes têm o prazer de convidar. Júlia estava sentada na minha cama, observando. Você vai? Ela perguntou. Não sei, admiti. Parte de mim quer ir. Parte de mim acha que é cedo demais. Que 5 anos ainda não passaram. E se não for sobre o tempo? Júlia disse. E se for sobre você estar pronta? Não para perdoar completamente, mas para coexistir. Olhei para ela. Quando você ficou tão sábia? Aprendi com a melhor, ela sorriu. No final, fui ao casamento. Mas não sozinha. Levei Júlia como apoio moral. E Patrícia que insistiu em vir só para ter certeza que você tá bem. A cerimônia foi simples. Numa pequena chácara nos arredores da cidade. Poucas pessoas. Nada ostentoso. Vi Isabela de longe primeiro. Ela estava linda, num vestido simples e elegante. Mas o que mais me pegou foi a expressão dela. Não tinha aquele ar de superioridade que ela sempre carregou. Havia algo mais suave, mais genuíno. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu. Um sorriso pequeno, meio tímido. Acenei de volta. Durante a recepção, ela veio até minha mesa. Você veio, ela disse, os olhos brilhando. Vim, confirmei. Isso significa muito para mim. Eu sei. Houve um momento de silêncio. Então ela disse, os pais não estão aqui. Eu não convidei. Achei que seria muito cedo. Para eles e para você. Assenti. Obrigada por pensar nisso. Marina, ela começou, a voz tremendo levemente. Eu sei que ainda falta 1 ano pro nosso acordo de 5 anos. Mas preciso te dizer, eu não vou pedir nada no ano que vem também. Nem reconciliação forçada, nem uma relação de irmãs como se nada tivesse acontecido. Mas eu espero que a gente possa, talvez, construir algo novo. Algo pequeno. Algo honesto. Olhei para ela. Para a mulher que já foi minha irmã, minha torturadora, minha maior decepção. E que agora era. O quê? Não sei. Talvez apenas alguém que dividiu um passado comigo e estava tentando construir um futuro diferente. A gente vê, eu disse. Sem promessas. Mas a gente vê.
Ela sentiu, limpando uma lágrima. É mais do que eu mereço. Obrigada. Quando fui embora naquela noite, Patrícia me perguntou: como você se sente? Estranhamente. Leve, admiti. Como se um peso que eu nem sabia que estava carregando tivesse saído. É porque você fez isso nos seus termos, ela disse. Não porque alguém te forçou. Não porque você devia. Mas porque você escolheu. E ela estava certa. Nos anos seguintes, minha relação com Isabela evoluiu devagar. Muito devagar. Almoços ocasionais. Mensagens de texto esporádicas. Sem cobranças. Sem expectativas. Apenas dois seres humanos tentando entender um ao outro a partir de uma distância segura. Ela me contou sobre a terapia. Sobre descobrir que muito do seu comportamento vinha de um desespero profundo por validação, alimentado por pressões familiares que eu não via porque eu era a que não recebia atenção. Não era desculpa, mas era contexto. Eu contei sobre minha jornada também. Sobre como aprendi a confiar de novo. Sobre as cicatrizes que ainda carregava. Não nos tornamos melhores amigas. Não fingimos que o passado não existiu, mas encontramos algo pequeno, frágil, mas real. Um começo de algo que talvez, um dia, pudesse se chamar de reconciliação. Quanto aos meus pais, eles permaneceram ausentes da minha vida. E eu fiquei em paz com isso. Soube por Isabela que eles haviam finalmente feito terapia juntos. Que estavam trabalhando em entender onde erraram. Que falavam sobre mim com arrependimento e estranhamente orgulho. Mas eu não precisava mais deles. Não precisava do perdão deles, nem da validação deles, nem das desculpas deles. Eu tinha construído uma vida inteira sem eles. Uma vida boa. Uma vida que valia a pena. Aos 35 anos, estava sentada no meu escritório. Agora um espaço real, não mais uma sala improvisada. Quando Júlia entrou com uma proposta louca. Vamos escrever um livro, ela disse. Sua história. Nossa história. Para todas as mulheres que estão reconstruindo do zero. Eu não sou escritora, protestei. Mas você é sobrevivente. E sua história precisa ser contada. Levou 2 anos para escrever. Não foi fácil revisitar tudo. Houve noites de choro. Sessões extras de terapia. Momentos em que quase desisti. Mas no final... ali estava, construída das cinzas, uma história de sobrevivência, reconstrução e redenção própria por Marina Costa Santos. O livro não foi best-seller. Não virou filme. Mas vendeu o suficiente. E mais importante, recebi centenas de mensagens. De mulheres que viveram histórias parecidas. Que se viram nas páginas. Que encontraram coragem para sair, para reconstruir, para acreditar em si mesmas. E percebi que talvez esse fosse o verdadeiro encerramento da minha história. Não uma vingança espetacular. Não uma reconciliação hollywoodiana. Mas a transformação de dor em propósito. De trauma em testemunho. De cinzas em fundação. No lançamento do livro, olhei para a pequena multidão reunida. Júlia estava lá, segurando um exemplar com orgulho. Patrícia, chorando discretamente. Alguns clientes que se tornaram amigas. Pessoas cujas vidas toquei e que tocaram a minha. E lá no fundo, quase escondida atrás de uma estante, estava Isabela. Ela não se aproximou, apenas acenou. E depois saiu silenciosamente. Mas na semana seguinte recebi um pacote. Dentro, uma cópia do meu livro. E na primeira página, uma nota escrita à mão. Você transformou a pior coisa que eu já fiz em algo bonito. Obrigada por mostrar que é possível renascer. Vou passar o resto da minha vida tentando fazer o mesmo. Com amor e respeito eterno, Isabela. Guardei a nota numa gaveta. Não em destaque. Mas também não no lixo. Apenas. Guardada. Um reconhecimento silencioso de que ambas tínhamos percorrido caminhos difíceis para chegar onde estávamos. E quanto aos meus pais? Eles nunca leram o livro, pelo menos não que eu saiba. E estava tudo bem, porque eu não escrevi para eles. Escrevi para mim. E para todas as outras Marinas do mundo que precisavam ouvir que era possível sobreviver. Hoje, aos 38 anos, acordo na minha casa própria. Pequena, mas minha. Luna, agora uma gata idosa e mal-humorada, ainda dorme aos meus pés. Tenho 2 negócios prósperos. Amizades verdadeiras. Uma vida que construí tijolo por tijolo com minhas próprias mãos. Às vezes ainda tenho pesadelos. Acordo sentindo aquele aperto no peito de quando tinha 16 anos e ouvia meu nome sendo chamado com decepção. Mas então olho ao redor. Vejo as paredes que pintei. Os móveis que escolhi. As conquistas emolduradas. As fotos com pessoas que genuinamente me amam. E lembro, eles me cortaram quando eu tinha nada. Voltaram quando eu tinha tudo. E eu dei a eles exatamente o que mereciam. A liberdade de viver em suas vidas sem mim, enquanto eu vivia a minha sem eles. Não foi a vingança dramática dos filmes.
Não houve confrontos explosivos ou justiça poética instantânea. Foi algo melhor. Foi viver bem. Tão bem que eles se tornaram irrelevantes. Tão bem que suas opiniões deixaram de importar. Tão bem que a aprovação deles que eu tanto ansiava aos 16 anos se tornou completamente desnecessária aos 38. Porque no final a melhor vingança não foi destruí-los. Foi construir uma vida tão plena, tão significativa, tão genuinamente feliz, que eu simplesmente não precisei mais deles para me sentir completa. E essa, percebi olhando pela janela num amanhecer qualquer de terça-feira, foi a maior vitória possível. Não porque eles perderam, mas porque eu finalmente ganhei. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!